Boa noite, querida família de luz. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mestres Ascensos. E hoje eu estou aqui com a querida Doriana Tamburini para a nossa segunda aula sobre staff divino, que foi um assunto muito importante, que as pessoas gostaram muito, né? Teve bastante comentário, e as pessoas pediram, né, a continuação deste tema hiper importante, desse autoconhecimento, né, de sentir as próprias energias, né, de todos os nossos corpos, saber que temos vários corpos, né, Sim, e o mais importante também que a Doriana sempre fala, que é tão simples, né, são ensinamentos assim tão simples e tão essenciais, profundos, né, importantes para nós, né, para o nosso autoconhecimento. sim. Eu agradeço, Doriana, a sua presença aqui, tá? Seja bem-vinda, sinta-se amada, Obrigada, acolhida, né? Já é de casa, né? Então, obrigada de coração. eu gostaria de falar com vocês, né, que tem um curso de tarô da Fraternidade Branca que está com um desconto especial de 10%, né? Tanto o curso da Doriana como o livro e as cartas do tarô, né? Aqui na descrição do vídeo tem os links, né, para você que tem interesse em aprender sobre o tarô da Fraternidade Branca, para você aplicar, né? Até mesmo ganhar um dinheiro, né? Você que é terapeuta. Então, tem esse desconto especial, Tarô 10 anos, que é um trabalho muito maravilhoso que a Doriana, né, canalizou e trouxe aqui para o planeta, né? Então, está disponível, tá bom? Todas as informações estão no link aqui da descrição deste vídeo, tá bom? E uma coisa assim, antes de dar a palavra para a Doriana, né? Que sábado eu compartilhei o vídeo dela, que ela fez uma live no Facebook, né? E ela falando sobre novos acontecimentos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Que vem essa frente fria, muitas pessoas falando mesmo que está muito frio lá. Inclusive, eu moro em Vitória da Conquista, na Bahia, que está muito frio. E olha que aqui é Bahia, né? Se bem que Bahia. aqui, se bem que aqui onde eu moro é 1.000 metros acima do mar. Então, aqui é a exceção da Bahia, aqui faz frio mesmo. Durante todo o ano sempre tem um friozinho, né? À noite mesmo, eu sempre durmo de coberta, porque aqui é a exceção da Bahia. Diz que é a Suíça baiana, né, onde eu moro. Olha, É muito gostoso aqui, né? Mas mesmo aqui, imagina na Bahia tá frio, né? Imagina lá no Rio Grande do Sul, né? Como o pessoal do Sul tá sofrendo muito, né? E muita então, dor. a Doriana fez um vídeo muito especial falando sobre o uso do como é que fala, Dori? Temporal. Raio coral, né? O raio coral para as pessoas estarem usando. Ela ensinou como usar, como mentalizar, como enviar, né? Esses discos solares que fala, né, Dori? Então, Isso. eu queria deixar assim, um pequeno comentário que algumas pessoas falaram assim, né? Ah, tipo assim, falando que não adiantaria fazer isso, né? Porque lá sempre faz frio nessa época, porque já é costume ter frio lá, né? Então eu achei assim, né? Porque se o próprio Jesus disse, né? Ele falou pra gente, ele falou assim, olha, se crerem, farão coisas maiores que eu fiz, né? Então, assim, não coloquem empecilho no poder, no autoempoderamento que podemos ter em nossas mãos, aquilo que podemos fazer. Ainda mais com a Dori vindo aqui explicando essas técnicas maravilhosas, esses raios sutis, né? Outros raios. São muitos raios que estão disponíveis pela Fraternidade Branca, entregues de presente para a humanidade, que nem esse raio coral, né? Esses discos solares. Você pode usar, você tem que acreditar que você pode mudar. Se o próprio Jesus ele tinha poder sobre os elementais da terra, né? Ele andou sobre as águas, ele transformou água em vinho. Se ele fez, ele veio aqui para dar um exemplo para a gente. E nós somos aqueles que estão continuando o trabalho dele aqui na Terra. Então, assim, não coloque empecilho de não acreditar que é possível, porque tudo é possível aquele que crê, né? Então, assim, algumas pessoas foram exceções, né? Mas algumas, assim, eu senti um pouquinho de incredulidade, elas falando assim, ah, mas não vai adiantar nada fazer isso, porque aqui sempre é frio, né? Mas não, meus amores, acredite, eu creio de todo o meu coração, eu creio, Dora, eu creio, sabe? Inclusive, só mais um detalhinho antes de passar para ela, né? Tinha um cachorrinho aqui, estava latindo tanto 24 horas, latindo aqui perto de casa. Eu não sei que direção que ele estava latindo, mas era 24 horas latindo sem parar. E não parava. Aí eu peguei e falei assim, Dori, não, olha o que eu fiz. Eu falei assim, olha, eu envio agora um disco solar, não sei a cor desse disco, mas o disco que vai acalmar esse cachorrinho. Aí eu mentalizei esse disco naquele cachorrinho, envolvendo aquele cachorrinho. E depois disso o cachorrinho não tá mais latindo.
parou. Não sei o que aconteceu com ele, entendeu? Mas pela minha fé, eu não sei esse disco lá nele, e ele parou, gente. Eu tava assim, agoniada, já aquele cachorro latindo 24 horas sem parar. Aí eu só mentalizei assim, ó, aquele disco, não sei a cor, não sei o tom, mas eu mentalizei o disco que ia acalmar ele. E mandei, envolvi ele com aquele disco, né? E ele parou. Então, assim, tudo é possível, nunca coloque limitação. Porque se você colocar limitação, é você que está se limitando. O próprio poder Exatamente. foi dado pela presença divina eu sou que nós temos. Tá bom, meus amores? É só esse detalhe que eu queria falar com vocês, tá bom? Gratidão, Dória. A palavra está com você, meu amor. Olha, eu ainda vou endossar o que você está falando. Nós fazemos trabalhos todos os dias de manhã e dou aula todo dia à noite, toda noite. E nós fizemos muitos trabalhos. E nós temos pessoas que moram lá e que nos dão retorno. E tive muita gente da internet que foi me dando retorno, agradecendo, porque realmente as noites são frias, mas elas ficaram um pouco menos frias e rapidamente de manhã aquecia. Não, obviamente, não vinha o sol exagerado, mas assim, de 2 graus para baixo, pulava para 5 para cima. Quer dizer, deu uma mexida grande. Vocês têm que pensar que isso infelizmente, é um campo muito gelado, mas várias pessoas vieram me dizer, não, está dando certo, continua, por favor, continua. Então, a gente tem resultados, sim. Então, a gente tem colocado bastante no chão, porque a gente sabe que a umidade está muito forte lá, né? Então, nós colocamos coral, laranja, amarelo, sabe? Coisas mais quentes mesmo, para ajudar. E indo na direção, assim, do ar, e vai a cor que tiver que ser. Lógico, é exatamente o que você falou. Põe a intenção do teu movimento. Você tem uma intenção, é essa intenção que vai na frente com o disco. Veja, o disco, ele tem 12 forças, que são os 12 raios, mas são forças e qualidades divinas. Quando você manda 12 qualidades divinas, o que pode acontecer? Sendo que tem cada mestres, um casal de mestres, um casal de arcanjos e arqueia, e um casal de Elohim e Elohá. São 6 seres ajudando o raio divino. 6 vezes 12 dá 72, que por acaso são os 72 nomes de Deus. Quer dizer, vai fazendo uma junção energética que vai agir, sim. Era uma das coisas que eu acho que você falou muito bem, colocou muito bem, que Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Ora, gente, a gente tem um disco solar com poder desse, vocês não têm noção que nós já fizemos esses 30 e poucos anos, porque o disco já está ativado desde 12 de outubro de 1992. Então, nós estamos em 24, em 22 fez 30 anos. Com 32 anos desses dias, vocês não têm noção que a gente já aprontou. Aprontamos muito, aprontamos muito. Então, funciona sim, é muito gostoso. Talvez um dia a gente pudesse falar um pouco mais dos raios. Hoje nós vamos terminar de falar sobre o staff divino, que é uma das coisas que eu sinto que falta informação mesmo para as pessoas, né, daquilo que elas gostariam de saber. Então, eu não lembro bem aonde a gente parou, mas eu estou com a apostilinha aqui, a gente pode tentar dar uma olhada. A gente falou do eu superior e o médio básico, não falou? Falamos da presença divina, falamos do eu búdico, do eu elohínico e eu crístico? Não. Não. Do eu... Tá dando alguma interferência, né, Dori? Será que é porque está muito perto do computador? Deixa eu ver. Vou tirar o outro celular. Se for por interferência de celular e computador, estou tirando. Acho bom Será que é tirar. isso? Porque às vezes tem muito aparelho junto, né? Uhum. Agora ficou bom. Então, deixa eu
queria só ver que mais que a gente tinha falado. Falamos o búdico. Não, eu búdico não. O búdico, não. O Não, corpo causal, a gente falou? falou. Corpo causal e chakra causal, né? Então, mais do que, eu acho que seria legal o eu superior, o eu médio e o eu búdico. Que eu acho, o superior a gente falou. Falou. Faltou o Então, búdico, Elohim, o Elohim. búdico, eu elohímico e eu crístico. Isso. Ok. Bom, dentro daquilo que a gente aprendeu tanto com uma mestra como com vários seres de luz que frequentavam o nosso campo naquela época, eles diziam que a tarefa mais difícil de qualquer ser deste nosso campo, dentro da nossa galáxia, era o que o ser humano tinha sido convocado a fazer. Nós tínhamos que desenvolver. Isso é uma coisa bem difícil mesmo. Ser um Buda, então, criar um campo de iluminação e conseguir se auto-iluminar. Ser um Elohim, usar a sua voz, procriar pela voz e, obviamente, pelo sexo. E ser um ser crístico, reavaliando absolutamente todo o seu potencial interno, como um ser que vai evoluindo e que tem que resgatar coisas do passado. Então, você pensa que nas 3 primeiras raças que vieram na Terra, elas foram muito bem sucedidas. Nós tivemos 3 raças que vieram e foi tudo ótimo para elas. Raça índigo, uma outra raça amarela, que não existe agora nesse momento, as que estão aqui são diferentes, e a raça rosa, que é a raça de Vênus. Todos eles subiram. A raça, na 4ª raça Atlante, começa uma raça bacana, não tem problema nenhum, mas bem comete alguns excessos de poder, nos usos de cristais e nos cruzamentos de genes, querendo fazer homens com animais. Então, isso foi uma falha tremenda da época Atlante. Então, tanto o excesso dos cristais como esse excesso de cruzamentos criou uma falha muito grande no próprio ser humano. E aí começa uma jornada muito difícil que todos nós sabemos, né? Aquela história de o afundar de Atlântida em 3 fases. Nós já tínhamos passado pelo afundar de Lemúria também em 3 fases. Então, você vê que a jornada do ser humano não é uma coisa muito simples e muito fácil. Mas qual era o grande evento que todos queriam naquela época? Fazer com que o ser humano conseguisse atingir estas 3 forças. Ser um ser iluminado, portanto, um Buda, um ser procriador, elohímico, saber falar e saber expressar, usar os devas construtores da forma, e, ao mesmo tempo, ser um Cristo na Terra. E não necessariamente ser o Cristo fazendo tudo que Jesus fez, do jeito que ele fez, por exemplo, ninguém precisava ir na cruz e fazer a ressurreição. Então, era esse o motivo da nossa história, vamos dizer assim. Porém, nós poderíamos usar o mantra dele à vontade, que é um mantra super lindo. Eu sou a ressurreição e a vida, a minha saúde. Eu sou a ressurreição e a vida da minha vida financeira. Eu sou a ressurreição e a vida de todo bem-estar familiar. Então, tudo que a gente põe, eu sou a ressurreição e a vida, e vocês fazem, por exemplo, 3 vezes por dia, cria um quantum de energia muito bom. Então, essa força desses 3 campos, imagina, você fala, coloca sentimento na fala e coloca uma intenção real iluminada. Então, você coloca o amor, a luz e o poder. Olha que bárbaro. É como se fosse a própria chamatrina, né? Então, os devas construtores das formas, quando tem um mantra que vai sendo repetido, ele ganha esse quanto de energia, vai se tornando forma, pensamento, até se tornar, quando grande, uma egrégora. Entendeu? Quer dizer, dá para sentir o passo a passo de como funciona.
E o mesmo acontece o inverso, quando as pessoas xingam, falam mal, fofocam, também vai criando os campos de energia, vai criando forma de pensamento, os devas construtores não são bem utilizados, então eles tentam. Olha, é uma coisa que eu fico pensando, né? Se nós víssemos o que os elementais e os devas construtores sofrem quando nós fazemos algo errado, é um sofrimento tão grande para eles, que é como se eles se retorcessem tentando se livrar daquele mal. E outra coisa interessante a gente saber, os devas construtores e os elementais não têm livre-arbítrio. Eles não têm poder de resolver nada sozinhos. O que eles querem o tempo inteiro é voltar à sua energia original. Então, por mais que eles estejam muito mal, quando existe, eu acho que é como se fosse uma pressão. Quando a pressão está exagerada, eles dão um jeito de colidir com algo e explodir para se livrar do mal. Porque eles querem estar bem. Então, veja, não é um livre-arbítrio, é apenas a condição natural dele querer voltar para o seu natural. Então, por que que tem batidas de carro, por que que tem terremotos, maremotos, porque às vezes energias estão brigando entre si e elas querem simplesmente voltar ao seu normal. Não é muito interessante isso? Os devas lutam para ficar de volta no seu normal. E, na verdade, o ser humano, de alguma forma, também, né? O ser humano está sempre brigando para ele ter mais saúde, mais energia, mais dinheiro, mais poder. E aí, dependendo de como vai fazer, é que a história começa a encrencar. Então, se falta ética, o universo não vai ajudar em nada. Então, as coisas vão para trás, dá uma ré danada na vida das pessoas. É muito interessante a gente ter essa clareza mental que o Buda nos ensina, justamente iluminar a mente, tanto que ele é o Senhor do mundo, né? O nosso Buda Gautama é o Senhor da consciência. Cristo trabalha o nosso interior, no mais profundo dos nossos sentimentos, e a parte elohímica, vós sois deuses. Como é que eles podiam dizer que nós éramos deuses? Eles sabiam que nós tínhamos o poder da criação. Você vê, nós temos dois lugares o poder da criação, na voz e no sexo. Na garganta e nos órgãos genitais, tanto masculino como feminino, nós temos uma carne que é completamente diferente do resto do corpo. Então, a carne da garganta com a carne dos dois sexos, seja da vagina, do pênis, eles são como se fossem mais fortes, musculosos e diferentes de todo o corpo. Sabia disso? Interessante, né? Muito. Que é justamente fazer a quê? Criação, tanto que você cria por cima como cria por baixo. Entendeu? E ambos, e todos os três são elásticos e dão mais musculosos, é uma peta, como se fosse realmente um túnel, é um túnel muito interessante. E foi nossa mestra que nos ensinou isso e eu ficava boba, né? Falava assim, será que é por isso que os mestres falaram tanto que nós tínhamos que fazer decretos, apelos, invocações, evocações? Porque nós criávamos energia. Olha, a gente tinha a Ponte para a Liberdade que fazia isso, o grupo do I Am, depois tivemos o grupo Avatar, o Fogo Sagrado, tem vários seres que continuam fazendo Summit Lighthouse, se bem que eu não consegui fazer o da Summit, porque é um tom muito diferente do Brasil, né? Eles fazem em inglês, que eu adoro inglês, mas eu não consegui entrar no ritmo deles. Acho que é muito diferente. E também energeticamente, né? E tudo bem, porque cada grupo tem o seu tom, né? Tá tudo certo. E depois a gente teve o Avatar, que se tornou livre e ascensionado, o nome deles agora, né? Mas eu sinto que os mestres tentaram, desde a época da teosofia,
nos passar a importância da verbalização, do quanto a palavra é uma ordem. Se você disser imediatamente assim para as pessoas, realmente para de fazer isso. É um campo, se você diz com o tom certo, na energia certa, aquilo imobiliza as pessoas. Deixa elas completamente assim, não tem o que fazer. E isso, dentro dos raios, é muito utilizado. Por exemplo, o 15º raio, quando a gente manda para aquecer, é para aquecer. O 14º raio, lilás, quando eu mando para esfriar, esfria imediatamente. Então, a sua palavra, mais o que você sabe que você quer realizar, é muito importante. Então, por isso que eu estou falando desse eu búdico, eu elohímico e eu crístico. Eu quero falar um pouquinho desse Cristo, que muita gente já conhece essa historinha, mas vou contar de novo, que é legal. Numa fase de um final de era dourada, dizem que os seres humanos estavam muito acomodados, mas muito acomodados. Eles já achavam que eles eram o máximo do top das galáxias e que eles não precisavam fazer muito mais nada. E realmente não faziam. Não tinha nada para fazer assim tão extraordinário, porque todo mundo era maravilhoso, todo mundo era divino, todo mundo era luz. E aí você vê, né? Quando tá bom demais, também cria um campo que não é tão bom. Então, Deus, vendo isso, ele disse assim: olha, eu vou precisar de 2 cooperadores do universo. Um para tirar esse ego que está começando a crescer nas pessoas. Então, vamos começar a ver quem é que está no universo disponível para nos ajudar a eliminar esse ego. Então, trazer alguém de fora, um visitante, né, para a Terra. E o outro, as pessoas aprenderem a verdade e que elas precisam saber quem é realmente o Senhor Todo-Poderoso. Não são elas. Existe uma ascendência, uma hierarquia. Elas precisam aprender. Então, vou chamar outro tipo de ser. Enquanto isso, eu vou retirar delas o brilho delas. Então, pelo que eu entendi, quando nós estamos no carnaval, que todo mundo se põe brilho para tudo que é lado, né? Se periquita, como a gente fala, e coloca um monte de plumas e paetês, está se relembrando dessa época que era maravilhosa, e que éramos luz, éramos brilhos, não precisávamos botar nada, era nosso. Mas com essa vaidade, com esse orgulho que foi entrando devagarzinho no final da era, é onde Deus diz: não vai ficar assim. Nós vamos ter que mudar essa história e eles vão ter que aprender. Então, qual foi a coisa primeira que ele fez? Ele falou: eu vou reduzir esse brilho, essa luz, essa maravilha toda que eles são, fui eu que dei para eles, num serzinho desse tamanho, e vou escondê-lo. Então, dizem que foi Brahma que fez isso, que é o grande deus, né, da parte da Índia. E os diversos que estavam com ele, Shiva, Krishna, Shiva, Vishnu, Krishna, Parvati, todos os outros que estavam ali, perguntaram para ele, falou: onde você vai esconder? Ele disse: vou esconder num lugar muito legal. Então alguém disse: não, vamos esconder lá nas estrelas, nas constelações mais elevadas, bem longe. Ele disse: não, ele vai procurar e ele vai achar. Eu não quero que ele ache tão já. Então, põe lá no fundo da cratera da Terra, no fundo do mar. Diz: não vou fazer isso. Então, esconde, não sei aonde, não sei aonde. Eles deram vários palpites, ele olhou bem para todo mundo e disse: não, eu vou esconder no único lugar que eles jamais vão tentar e vão encontrar. Ele falou: aonde? Ele falou: num átrio dentro do coração físico deles. Um lugar onde eles jamais vão tentar.
encontrar. A não ser quando estiverem prontos para essa busca. E eu vou mandar para eles os lembretes de como que eles vão fazer isso. Então, qual era o primeiro lembrete? Eles chamaram as aranhas mães de um certo planeta. Para quê? Para criar véus de Maia em todos os chakras, mas especialmente da cabeça para a visão. E ao criar véus de Maia, quando eles se achavam assim todo-poderosos, e vinha uma cacetada, porque o véu de Maia te engana. Você pensa que você consegue fazer aquilo e você não consegue. Aí é onde entra aquela história do ego, da arrogância, da vaidade. Então, os maias, as aranhas maias, não é os maias raça. As aranhas mães vieram e começaram a tecer os véus de Maia aqui, inicialmente. Depois criaram também nos chakras, em todos os chakras. E quando eles caíam, que eles tinham visto que tinha feito, peraí, me enganei. Como eu me enganei? Eu estou sempre certo, como é que eu me enganei? E aí entra o pedido da segunda turma, uma segunda leva de seres, que são as serpentes. E as serpentes são as primeiras que vão entrar nos chakras da humanidade para corrigir o ego. O sofrimento que elas causam no ser humano é atroz. Então, muitas vezes, vários problemas que nós temos são serpentes que entraram. Nem sempre as pessoas encontram essas serpentes, porque não é permitido por Brahma mesmo. Não é permitido totalmente. Os véus demais que estão se abrindo agora estão trazendo uma boa iluminação para as pessoas. Por isso, esse trabalho tão profundo de fazer autoiluminação, autodescoberta. Por isso que está todo mundo atrás, todo mundo dentro de uma humanidade, né, que eu digo. Mas atrás de fazer suas autodescobertas. E elas agora estão a galope. E a parte das serpentes, quando uma pessoa, por exemplo, mente, por que você caiu, por exemplo? Né? Deu um véu de Maia e o outro pergunta, por que você caiu? Ele fala assim, não sei, eu estava passando e tropecei. É uma mentira, a serpente vai lá e entra no ego dela, no estômago, no plexo solar. Então vai começar a tirar o quê? O poder. Então a vaidade, a arrogância vão sendo todas trabalhadas. Quando a humanidade passa uma jornada enorme com esses dois seres dentro de si, tendo trabalhado, claro, ela tece e vai embora. Ela não fica com a gente, a aranha. A serpente fica, relembrando em termos de dor e sofrimento o tempo inteiro de que nós estamos precisando nos refazer, reconectar, rever. Então, essa é uma longa busca da humanidade. Eu estou te falando da época de Brahma, você imagina, estamos até agora com um monte desses problemas. Então, muitas das histórias de saúde é a teimosia em não querer reconhecer seus próprios erros, problemas, sombras, defeitos, chame de como quiser. Mas uma das formas rápidas de resolver isso é dizer assim, ok, eu entendi, estou fazendo alguma coisa errada, eu quero resolver. É simples, básico, não precisa fazer 10 milhões de rituais, porque as pessoas acham que tem que fazer 10 milhões de coisas. Não, é rendição. Quer dizer, tá bom, estou vendo que eu estou sofrendo, estou saindo do lugar nisso, me ajudem, me façam ver a verdade. Pronto. Você falou isso, o universo começa a se mexer a seu favor. Aí caem os véus de Maia, começam a sair as serpentes, porque vêm as curas. Agora, não pense que dá para driblar esse povo, não, porque eles têm comando divino. E no comando divino, nem desobsessão, nada. A menos que a pessoa esteja pronta para abrir mão do seu próprio ego e aí começar a servir. Aí é onde entra o ego e o Cristo. Porque na autoiluminação, quando você quer mesmo, né, a busca da autoiluminação, você vai achar caminhos. Você começar a verbalizar exatamente o que você quer e você ser sincero de coração.
Vamos supor que eu não entendo nada disso que você, né, que nós estamos falando, mas meu coração diz, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero ajuda, Jesus me ajuda, Maria me ajuda, quem tiver disponível me ajude. Vai começar a vir ajuda para o lado da pessoa, mas eu aprendi que mais do que a cura do corpo físico, é a cura da alma que vai interessar. Então, por isso que muitas vezes, nossa, não deu tempo de curar o físico. Não, mas se curou a alma, está de bom tamanho, estamos salvos, né? Tem alguém que se salvou. Então, muitas dessas, vamos dizer, dessas manifestações que não tem jeito, eu entendo que, assim, que ela precisava, conseguiu. E se ela não conseguir, gente, ela está no caminho para conseguir. A gente tem que lembrar que estamos em constante evolução. Então, essa força de voltar para o seu Cristo não é brincadeira. Então, eu vou contar da minha experiência para poder explicar melhor um pouco. Eu devo ter sido, assim, uma pessoa muito fora da casinha, né? Devo ter apanhado muito por ter feito muita coisa fora da lei divina. Eu entendo isso, já superei também isso, pelos meus mapas todos, cada um me contou um pedaço, até a Cláudia me encontrar um ponto bem crucial, e disse, bom, tá bom, eu fiz tudo isso de errado, mas hoje eu sou uma pessoa de boa vontade, me ajudem, porque senão eu não vou conseguir sair dessa. Eu falei isso quando eu tinha, acho que uns 18, 19 anos. Falei, eu sei que eu aprontei muito. Estava no meu mapa, já estava no meu mapa de 18 anos. E foi, sim, foi sendo assim, cada vez que alguém lia um mapa diferente, nossa, aprontou, né? Mas você tem um grande caminho para se redimir. Quer dizer, já tinha uma esperança, né? E você vê, com 18 para 19 anos, eu vou para o centro espírita, a minha professora do centro espírita me leva para a Ponte para a Liberdade, onde estão lá os mestres dos 7 raios. Depois ela me leva lá na Eliana, onde eu vou fazer o caminho sagrado do coração, que é que você tem que ficar pequenininha desse tamanho, se algo nos lembra, né, o que eu contei antes, tem que ficar pequenininha, ir aqui em cima da cabeça, se auto-iluminar, imaginar um chakra aqui, que tem uma estrela da alma, aqui é o coronário, aqui é a estrela da alma, se auto-ilumina aqui e depois faz todo um caminho de descenso para o coração. Olha, eu faço isso desde que eu tenho 19 anos, vou fazer 65, faz uma conta aí. Faz um tempinho que eu estou fazendo isso. Eu espero que eu tenha me redimido perante o universo um pouco, pelo menos, né? Às vezes a gente não consegue fazer todo o serviço pelo seu tamanho de estrago que eu fiz lá fora. Eu não tenho essa, como é que se diz, essa medição, e nem quero fazer. Não cabe a mim, eu não... Eu me perdoo de todo o coração por toda a bobagem que eu fiz, porque eu não sou a mesma pessoa, né? Eu olho 10 anos atrás, eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Que dirá de milênios? Então, não cabe a mim isso, e eu fico bem em paz, sabe, com essa parte. E o fato da gente descer para o coração é para conhecer aspectos individuais muito interessantes, que é o Cristo é um. O altar e a câmara secreta do seu coração, que os ocultistas falavam, não sei se você ouviu essa expressão, a câmara secreta do seu coração. Então, isso é uma coisa que eu levo quase todo dia alguém para lá. Por quê? Porque todo mundo hoje precisa conhecer essa câmara secreta. Tem um campo maravilhoso lá dentro de nós, e nós somos, eu hoje falo isso assim com uma alegria muito grande, porque nós somos o templo sagrado de Deus, deusa. Ele mora dentro de nós. E tem uma frase maravilhosa que um ser de luz me falou muitos anos atrás, que era assim: enquanto seres humanos buscam incessantemente se divinizar, Deus, Pai e Mãe, em toda a sua humildade, busca dentro dos seres humanos se humanizar. É forte, né? Cada vez que eu falo, eu tenho que parar, porque para mim parece assim, sabe? Que honra a gente ter essa centelha dentro de nós, e esse Cristo que está enclausurado,
E à medida que nós fazemos o nosso trabalho melhor e vamos limpando as arestas, fazendo a reforma íntima, todas essas coisas que a gente já sabe, todas as religiões falam, você vai resgatando esse Cristo e ele vai podendo aumentar de tamanho. Ele não precisa mais ficar aquele pequenininho lá dentro, enclausurado dentro de uma sala. Existe uma sala crística só para ele. Só que assim, essa sala não precisava existir. Entende? Tem várias salas lá dentro. Essa aqui, ele tinha que estar grande, luminoso, brilhante. Isso, quando o nosso ego estiver a serviço, é que ele vai poder fazer essa parte luminosa de novo. Ele vai voltar a isso. Por isso que eu falo que, assim, essa história de que nós não precisamos fazer mais o mesmo caminho que Jesus fazia, porque o que ele queria da gente era a ressurreição crística. Isso, para mim, é ressurreição crística. É você devolver ao seu ego exatamente o lugar dele. Qual é o lugar dele? O servo. Ele serve ao Cristo. Cristo, o que tu queres de mim? Sabe? Se perguntar, o que tu queres de mim? Às vezes eu não sei o que fazer, às vezes eu fico aqui meditando, tipo, puxa, o que era que eu estou fazendo agora? E eu tenho que ficar quieta para ouvir. E isso é uma das coisas mais difíceis, né? Ficar quieta para ouvir, mas eu tenho que fazer isso porque é necessário. Senão eu não vou ouvir. Entende? Então, isso cria também um corpo. Então, esse corpo búdico que vai se manifestar, ele vai integrar com o corpo elohímico e vai integrar com o corpo crístico. E aí, isso se torna uma evolução enorme do nosso ser. Então, esses três, para mim, são os mais difíceis, porque eu sei o quanto a gente bate para lá e para cá, cabeça, coração e voz, que a gente não utiliza do jeito correto. Porém, na hora que a gente pede para a presença divina eu sou começar a tomar conta de tudo isso, de todo esse aparato, ela vai fazer cada vez melhor o papel dela mesma, que é nos levar de volta a uma vibração maior, que agora todo mundo fala que é quinta dimensão. Vai ser quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Nós precisamos subir. Nós estamos atrasados, né, dentro da evolução. E eu sinto isso. Tanto que Saint-Germain teve aquela época dos anos 70, 80, que ele vivia correndo e dizia assim, o tempo urge, o tempo urge. Aí passou um tempo, esses últimos, acho que 10 anos, eu não senti mais ele falando isso. E aí eu perguntei, o tempo já passou? Já não dá mais tempo de fazer tudo o que você queria, mestre? Ele falou, tá dando tempo, tá dando. Tem bastante gente trabalhando. Eu falei, ah, que bom. Porque ele nunca mais veio naquela história, tem público, tem público. Era uma loucura. Eu não sei se você pegou essa fase nos anos 70, 80. Era enlouquecedor. Assim, eu Era... despertei em 2016, mas há muitas mensagens também que eu compartilho e continuava falando a mesma coisa. O tempo urge, né? Continuava falando, sim. É. Pois é, eu, pelo menos nesse meio tempo, assim, para nós, não sei se porque a gente deu uma acelerada em um monte de coisas, né? A gente, especialmente depois da pandemia, nossa, o que a gente soltou de curso para as pessoas aprenderem, para as pessoas entenderem, para se movimentarem, para começar a resgatar a si mesmas, porque todo o drama da Terra é nossa falta de autoestima, falta de amor próprio e aprender a servir corretamente com este ego para servir ao Cristo. Quer dizer, tudo isso foi distorcido. Aí leva um exagero para o corpo, um exagero para a beleza, um exagero para não sei o quê, né? E tem que estar impecável, não sei o quê. Bom, gente, mas é super legal a gente estar bem, bonita, saudável, bem vestida, com grana, tudo isso é legal. Só que estava numa distorção tão grande nesses últimos tempos que eu acho que todo mundo apanhou bastante, né, para voltar para o caminho, porque todos nós temos um caminho para realizar. E eu acho que essa é a força da ressurreição crística que está agora muito forte. Tanto que você vê, o Senhor do mundo é Buda Gautama, com uma regente dele,
que chama, ela só quer dar esse nome, ela não fala o nome verdadeiro dela. Gautama, a gente sabe que é Gautama, né? E Buda é o cargo. Ela é como se fosse parceira dele, ela quer ser chamada divina consciência, não é nem consciência divina, divina consciência. O que ela quer? Ela quer que a gente desenvolva esse campo e use bem a nossa consciência. Então, quando a gente faz o caminho do coração, já passa pela nossa consciência aqui, né? Já tem um movimento. Passa pela garganta e pelo poder da voz e vai para o amor do Cristo. Então, este é um planeta que provavelmente, por ser Jesus, o governador dele, ele tem total interesse em fazer com que todos nós nos tornemos Cristos ressurrectos. E não podemos esquecer que atrás dele tem Lord Maitreya, que é o Cristo cósmico. Então, é uma força muito maior. Eu sei que todo mundo se liga a Jesus como Cristo, mas se as pessoas se ligassem a Maitreya, Cristo cósmico, faríamos um trabalho mais elevado ainda e mais dourado. Maior crístico ainda do que Jesus é esse Maitreya, sabe? Então, ele tem o poder de abrir, por exemplo, no Festival de Vesak, é ele que abre o caminho para o Senhor do mundo, para o Buda Gautama. É muito interessante, né? Sanat Kumara que fez a escolha de que um iria ser o Cristo, porque tinha que trabalhar bem essa parte cardíaca, e que o disco solar trabalha exatamente os 12 raios, com a parte sua bem cardíaca. Se vocês quiserem colocar discos solares com seus 12 raios no coração, fiquem à vontade, porque vocês vão estar ativando o melhor de vocês para atingir esse Cristo. Eu brinco, né, que o Cristo ganha uma manjedoura quando ele ganha os 12 raios ou as 12 chamas. É a comidinha do Cristo. Ele precisa que a gente esteja ativado ou na chama trina, ou na chama sétupla, ou na dodécupla. São 3, 6, 3, 7, 9. Perdão, 3, 7, 12. 3, 7, 12. Porque todas as forças têm que estar em atividade agora. Aliás, nós estamos atrasados, né? Porque eu já deveria estar ensinando 24 raios faz muito tempo. Mas por causa do atraso dos 5 raios sutis, não deu. Então, volta para trás, ensina bastante os 5 raios. E essa parte desses, vamos dizer, desses corpos divinos que precisam estar em movimento e presentes. Né? Eu sinto que o que a gente vem fazer é estar presente com todos esses campos. Então, por isso que Eliana, né, minha mestra, falava sempre assim, é uma das coisas mais difíceis o que o humano escolheu fazer na Terra. Quem se prontificou a vir e passar por tudo que a gente passa é fazer o 3 em 1. E na hora, assim, a gente não entendeu, né? O que é 3 em 1? Ah, é ser um Buda, ser um Elohim e ser um Cristo na carne. Então, precisa daquele eu médio, eu básico, sabe? O elemental, bem colocados, bem coordenados para a realização do todo. Meu Deus, a gente vai conseguir fazer isso nessa vida? Eu era muito novinha. A gente vai conseguir fazer isso nessa vida? A ideia é essa, né? Se vai conseguir, eu não sei, ela falava, mas temos que tentar. E você vê, à medida que eu acho que abriu o terceiro olho das pessoas, abriu um canal maior no cordão de prata, precisa que abra também o cordão de ouro. E na hora que abre a nossa voz para a gente usar com sabedoria, criar com sabedoria e ressuscitar esse Cristo, eu acho que a gente tem um belo de um caminho pela frente. É coordenado, né? Tem que ter espírito de boa vontade para se mexer nessa direção, para fazer. Como que pode fazer? Sei, eu já estou dando um sistema aqui, né? Se as pessoas querem mesmo, elas vão sentar com elas mesmas e chamar o seu Buda, seu Elohim e seu Cristo. E dizer, olha, tem anjo de guarda, tem presença divina, elemental do meu corpo, vamos fazer uma reunião. Eu quero isso para mim. Sabe, você imaginou? Já fazendo sua própria reunião com esse staff divino?
Então, é por isso que eu estou explicando meticulosamente, que é para as pessoas entenderem o tamanho do envolvimento que é a gente ter poder pessoal para decidir se quer ou não. Porque na hora que você quer, não, nada te demove. Pode descer canivete que você diz, não me pega, porque eu estou aqui focado no que eu tenho que fazer. Entendeu? Eu acho uma brilhante. Agora, eu vou colocar um outro corpo que não é tão conhecido, que é o corpo do ser de fogo branco. O corpo do ser de fogo branco, ele às vezes é mal compreendido. Eu vou tentar explicar o que eu vivi com ele, mais do que só teoria, tá? Quando ele apareceu na minha história, eu estava fazendo o grupo Avatar, estava indo, frequentando, e tinha toda hora, tinha um negócio do ser de fogo branco, aí eu perguntei, o que é o ser de fogo branco? Ah, é o ser mais elevado depois da presença divina, como se fosse um grande ser. Sim, mas o que ele faz? Ninguém sabia dizer exatamente o que ele fazia. Eu falei, lá vou eu de novo, né, fazer meus testes e as minhas meditações para tentar descobrir. E, de fato, eu subi e pedi para minha presença me levar até lá. E desse caminhar até lá, era como se fosse, assim, bem cinematográfico, sabe? Você sai de um campo meio louco da terra, vai subindo, e aí, quando foi para chegar, ia longe, longe, longe. E eu encontrei, eu vou contar para você a minha imagem, porque é engraçada. Você lembra da Dini Eugênio? Lembro, A garrafinha dela? lembro. Bom, imagina que você encontra algo parecido, como se fosse um sofá e uma ostra por baixo. Esse sofazinho era como se fosse uma almofada grande, essa ostra por baixo e uma ostra assim por cima. Então, quando você olhava assim, lembrava muito a salinha lá da Dini, só que bem simples. E eu falei assim, nossa, que estranho, tá bem branco mesmo, era bem brancão. E aí eu fiquei olhando e falei, e agora? E aí, tipo assim, vai, né? Você tem que entrar. Então eu entrei e senti uma chama branca quando eu sentei. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que será isso? Que aí me veio, eu sou só a outra parte. Eu falei, é bem estranho, sabe? E como que eu tenho que te chamar? Eu falei, eu sou só a outra parte. E como chama lá na Terra? Eles falam, vocês chamam de chama gêmea. Eu falei, que nem alma gêmea? Não, chama gêmea. Alma gêmea podem ser várias. Chama, só tem uma. Eu falei, sabia, você não está encarnado. Eu falei, tá bom. E não senti muita coisa, não foi aquela coisa, ai, que emocionante. Não tem nada, era uma coisa bem suave, inclusive. E eu fiquei ali só sentindo que eu estava me sentindo muito bem, que era muito agradável. Não sei quanto tempo eu fiquei, talvez 2 minutos, 3 minutos, porque não é uma coisa que você, né, você vai ficar lá sem falar nada, a menos que eu tivesse feito uma meditação, mas não estava no caso da meditação. Eu estava satisfeita de ver essa chama, como se fosse uma chama branca. E eu passou. E aí, ao longo dos anos, você vai desenvolvendo essa história de que esse é o seu campo, aonde é eu vou chamar assim, né, a casinha da sua chama gêmea. Então, é um campo muito elevado, não saberia dizer que dimensão é isso, mas é onde você consegue o seu encontro verdadeiro com a chama gêmea, encarnado ou não. No meu caso, não estava encarnado e, pelo visto, ele não encarnou também. Eu achei interessante, achei bacana. Foi um grande aprendizado e eu sabia que se eu precisasse de ajuda, eu poderia convocar. Mas aí eu fui buscar, tentar achar literatura e outras coisas. Na época eu já não tinha mais a Eliana, então eu fui buscar, 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 até que um dia, eu não lembro exatamente como que eu perguntei, porque eu faço tantas viagens assim diferentes, não lembro exatamente como eu ganhei essa resposta, mas era como se fosse assim: olha, tem chamas gêmeas
que nunca vão se encontrar na Terra. Por quê? Porque uma está lá em cima para dar suporte para a outra. Eu falei, mas tem algum motivo especial? Tem. O tamanho do seu karma. Se você cometeu uma imprudência muito grande, a outra parte fica lá em cima para tentar amenizar e pedir ao Criador e a todos os seres de luz amenizarem para o seu lado, para quem está encarnado. Não para o meu, mas para quem está encarnado. Mas eu entendi, né, que o meu estava bem complicado. E aí eu achei interessante isso, porque eu sei que tem chamas gêmeas que se encontram na Terra, mas elas nem sempre são permitidas ficar muito tempo. Não sei se você observou isso alguma vez. Eu me lembro que na época do Orkut, eu participei de um grupo que chamava Almas Gêmeas Chamas Gêmeas. E eu já tinha essa noção do que eu estou te falando. E eu via lá as viagens das pessoas e eu dizia assim, gente, não é bem assim que funciona, né? Todo mundo achando que é lindo, maravilhoso. Não é. E aí, quando eu falei isso, começaram a aparecer pessoas dizendo, eu encontrei a minha chama gêmea, mas ele teve um câncer, nós só ficamos 3, 4 anos casados e ele foi embora. Aí a outra, eu também encontrei minha chama gêmea, mas aí ela teve um acidente e foi embora. Aí eu comecei a ficar bem preocupada, né? Eu falei, nossa, eu não queria trazer tantos testemunhos disso, mas eu vi que eu não estava tão fora da casinha. E quem tinha me falado também não. Então, quando você está aqui e tem um propósito muito forte, aí sim as chamas conseguem ficar. Se não tem o propósito e é só uma coisa muito pessoal, muito assim, se não tem a força de um amor tremendo rolando, e elas não sabem dessa história, porque é um amor, às vezes, é grande, é legal, mas não está embasado em Deus, embasado em Cristo, entendeu? É muito diferente, é muito carnal, é muito do dia a dia. Quer dizer, não tem serventia. Eu entendi assim, né? Por isso que eu estou passando para vocês. E foi muito importante aprender disso. Então, o ser de fogo branco está lá à disposição. Se a chama gêmea está lá ou não, também isso não é um grande. Deu um pauzinho aqui. Deu. Pode continuar. Agora voltou. Tá. Enfim, quando ela não está lá, eu posso ir lá e descansar. Às vezes eu fico 2, 3 minutos. Eu não consigo ficar fazendo muita meditação hoje em dia, né? A menos que seja um trabalho. Mas o que eu posso pegar lá? Um refazimento de inteireza, porque isso me traz que, né, eu sou parte de algo, pertenço a algo maior do que eu, e eu quero fazer parte. Então, às vezes, muitas vezes, eu faço isso, entendeu? Se eu sentir muita necessidade. Mas, normalmente, assim, eu me sinto tão integrada com Deus, Pai e Mãe, com as forças divinas que nós estamos trabalhando, eu não sinto que às vezes eu preciso me preparar para fazer um monte de coisa, mas em alguns momentos eu preciso disso. Às vezes eu preciso desconectar geral, porque eu sinto que meus corpos ou estão sobrecarregados, ou está faltando alguma coisa, e aí eu vou, assim, meditar, vou pegar o meu pêndulo e perguntar qual dos meus corpos, e eu vou falando corpo por corpo, que está precisando de ajuda. E aí eu percebo que a gente precisa de ajuda, entende? Mas não precisa ser só no pêndulo, não. Quando você sabe os seus corpos, quando você sabe algo de você e diz, não está combinando o dia de hoje com o que eu quero fazer. Tem que se dar atenção. Isso faz parte do nosso amor próprio. Ouvir-se, sabe? Ter ouvidos para se ouvir. Eu, às vezes, pareço um pouco estranha, porque, assim, a gente está conversando um monte de coisa, e lá dentro de mim está mais introspectivo, mesmo no meio de muita gente. Mas eu não consigo separar isso, porque já estou habituada a fazer esse caminho de descer e me ouvir. Quando eu não faço isso, pode crer que eu vou fazer bobagem. Pode acreditar, e eu faço, eu confesso, não tem problema nenhum de dizer, eu cometo algumas imprudências. Por quê? Porque na hora que você vai para o seu dia a dia normal, ou é filho, ou é gato, supermercado, conta para pagar, tarará, você pode cometer sim essas imprudências.
E por isso que, cada vez que eu cometo uma imprudência, eu digo, opa, eu tenho que prestar mais atenção agora. Agora eu tenho que estar mais viva, sacando que isso aqui não dá, não tem tempo mais para isso, para mim, né? Para mim. É o que eu penso para mim. Então, eu tenho que ficar mais observadora, sabe? E todos esses corpos juntos, eles também vão dando sinais para a gente, por exemplo, uma intuição. Tem coisas que vêm na nossa mente que são rápidas, né? Do nosso Buda, do nosso. Tem intuição que vem lá do coração e que você faz assim, ai, estou achando que hoje seria um bom negócio fazer aquilo. Parece que a gente até põe a mão, né? E diz, ai, não, acho que hoje não. Sabe? Uhum. Você está afim de fazer um negócio e diz, ai, não é um bom dia para ir por esse caminho hoje. Eu ouço bastante as intuições. Quando eu não ouço, eu apanho. Eles avisam, né? De alguma forma, eles avisam. Então, quando a gente não ouve, é barra. Ô, Dori, vamos voltar um pouquinho sobre essa questão de urge o tempo, né? Porque tem muitas mensagens que os mestres falam mesmo, urge o tempo, tipo assim, acelerando o processo, né? Na sua Hoje em opinião, dia, hoje em dia tem mensagem que fala isso? tem É sim, mesmo. Eu não tenho mais. não tem mais? Não, eu não recebo mais e não desde que aconteceram algumas coisas, eu percebi que não. Veja, eu e um pequenino grupo, né? Uhum. Talvez porque a gente acelerou tanto, é isso que eu estou te falando. Desde a pandemia, a gente acelerou de um jeito, a gente veio fazendo muitos estudos. Depois da pandemia, tinha que pôr em ação, tinha que oferecer isso para as pessoas, e a gente foi fazendo. Talvez por isso, entende? Ah, tá. Então, mas Ao- a pergunta assim que não quer calar, né? Por que que eles falam tanto assim, urge o tempo? Tem uma certa pressa? É alguma coisa que está prestes a acontecer? Eu É, acho, assim, porque se formos ver, nós somos eternos, né? Então, por que assim teria já me essas... fiz essa pergunta também. Nós somos parentes dos mestres, familiares. De alguma forma, vários de nós que têm esse tempo hoje, é para a gente aproveitar um tempo onde nós poderíamos até reencontrar-nos e reencontrar nossas famílias, reencontrar a família galáctica de origem, né? Então, eu penso que eles gostariam, do mesmo jeito que eu sei, poxa, se eu sei que você pode encontrar seus familiares daqui a 10 anos, eu vou tentar fazer o máximo para te ajudar, para você conseguir encontrá-los, porque depois o que vai acontecer? Vai fechar um portal de tempo de 26 mil anos, como a gente tem visto, e aí você não vai encontrar tão já essa galera, se você ficar para trás, entendeu? Então, penso eu que é um ato de amor. Como se eles estivessem dizendo: olha, gente, se vocês correrem, vocês vão conseguir ver um monte de gente que vocês amam, senão vocês vão ficando para trás. Repete o ciclo novamente, né? Repete o ciclo, e aí você fica 26 mil anos sem ver ninguém, você já imaginou? E eles evoluíram e vão ficando mais longe. Isso não quer dizer que eles não possam voltar para nos ver. E eu acho que esse é o grande sacrifício que os mestres fizeram, né? Todos os mestres e mestras ascensionados que ainda estão aqui. Um dia eu perguntei mesmo, perguntei para o mestre Larion. Eu falei, por que vocês ainda estão aqui? Queria entender, porque vocês já poderiam estar em outra tão melhor. E aí ele olhou com um olhar assim de um amor que eu não sei te explicar. E ele disse assim: nós temos muitos parentes e familiares na Terra. Que lindo, né? Oh, que não sabe? Eu disse, isso chama amor, né? Universal, impessoal, incondicional, sei lá que amor que é esse. Mas acho que é tudo isso junto. E aí, a partir dali, acho que eu quis trabalhar mais ainda para fazer a minha parte, seja ela, não importa o tamanho, cada um de nós tem o seu, né, a sua tarefa para fazer. É, E eu queria alcançar mais pessoas, só para elas terem noção da beleza, da força, do amor deles. Porque mais do que qualquer outra coisa, tá, eu não vou conseguir ser um Cristo perfeito nessa terra, mas agradecer eles por esse amor, por esse sacrifício, meu Deus, não tem preço.
A paciência, né? Não, e você contando as suas histórias, né, a sua experiência, nossa, é um exemplo mesmo, porque eu vejo hoje em dia as pessoas querem tudo mastigado, às vezes elas falam assim, ah, mas eu não consigo contato, eu não consigo, né, conexão, mas elas têm parado para ficar em silêncio, igual você falou, né? As pessoas não ficam em silêncio, não buscam, tipo assim, você está querendo uma resposta, você tem a resposta dentro de você, mas você tem que ficar em silêncio e confiar, é uma rendição, né? Eu vejo É, assim que a Doriana é uma rendição e confiança, porque a resposta que ela não tinha, ela buscou dentro dela. Às vezes a resposta que a gente quer não tem nem livro, mas a gente vai buscar e confiar nesses seres, né? Nossa presença divina, nossos mestres, né? E assim, quando você faz uma pergunta, a primeira resposta que vem, eu acho que é aquela, né? Agora, se você ficar racionando, duvidando também, aí será que é isso mesmo? Não. Perguntou, vai vir uma resposta. Você tem uhum, que. Comigo é assim, né? Eu acho muito importante esse exemplo de dedicação e confiança da Dori, viu, que ela ensinou pra gente aqui hoje, né? Porque você não vai conseguir se conectar se você não ir para dentro, se você não tiver um tempo para você, né? Reservar um tempinho todos os dias para fazer essa conexão, né? E buscar a precisa, resposta que você precisa. quer. Às vezes é tão assim, tão importante que eu percebo que às vezes eu acordo assim até animada e tal, mas tem uma coisa dentro de mim que diz assim, você tem que ficar mais com você agora. E é agora, nesse momento. E aí eu falo, tá bom. Aí eu pego o celular, abro o meu WhatsApp e tá lá um negócio que às vezes eu não gosto de abrir logo de manhã, né? Mas eu entendo que às vezes tem alguém que está precisando ou tem alguma orientação que precisa ser dada até para mim, né? Eu preciso da orientação, não é sempre eu dando orientação. Eu recebo muitas orientações. Pessoas que vêm falar comigo, nossa, eu sonhei com você, olha, aconteceu isso, isso. É muito impressionante. Sabe? Às vezes eu quero ir direto, vamos, opa, hoje deu sol, vamos lavar roupa. E vem uma coisa, espera. Aí eu falo, tá bom. Aí, né, tudo bem, você vai. Até você lavar a roupa, mas você tem que saber um timing ali que está entre o céu e a terra. Hoje em dia a gente entende bem isso. É difícil, não é fácil. Não é nada fácil. Uhum. Estar fazendo essa integração de todo o nosso eu humano, divino e todas essas forças divinas não é brincadeira. Mas É eu sou interessante. muito grata, porque é um aprendizado muito grande, né? Uhum. Um tempinho atrás, eu estava recebendo bastante canalizações, né? Eu parava e recebia e ia escrevendo, né? Aí teve uma vez, olha só, eu tava na cozinha, né? Aí eu senti assim, vai pro quarto, vai pro quarto. Aí eu peguei, teimei e não fui, né? Não fui, dói. É porque aí eu senti assim, aí depois me veio uma canção indígena do mestre, aí eu senti que era o mestre Pena Branca, sabe? Aí eu peguei e mandei essa canção para uma amiga minha, Edna Schwinn, ela canaliza também, né? Mensagem. Aí ela mandou eu mandei aquela canção para ela, você acredita que ela recebeu a mensagem do mestre Pena Branca? Tipo assim, eu não tive Pronto, tempo, ó pra você ver, eu não tive tempo para e receber a mensagem dele, ela ela recebeu. ela falou, Alessandra, eu senti tão forte a presença dele com essa canção, né? E ela recebeu a mensagem e me mandou. Eu disse, olha só, tá vendo? Porque se a gente, se você quer ser um canalizador, receber mensagem, né? Receber a presença dele, sentir, você tem que parar e ter um tempo. Porque senão você não vai. Como você vai, Não né? vai, não Não tá vai. dando tempo para si, para sua espiritualidade, para os mestres que querem ter contato, passar uma mensagem, uma intuição, né? A mesmo o seu próprio eu divino, né? Então, assim, Sim, aí, como minha vida ultimamente está muito corrida, e se a gente não parar, a gente não recebe, não tem jeito. não. Assim mesmo. É igual É a Dori tá difícil de ter esse tempo, né? Por isso que eu falando. acho que eles me pegam logo de manhã. É. Agora, aqui no meu espaço, eu fico bastante tempo sozinha ou atendendo, a gente dá curso. Então, às vezes, eu fico assim, até sem música, sabe? Bastante no silêncio mesmo. Parece que eu preciso me conectar comigo mesma, com eles eu sinto que eu já estou bem conectada. Às vezes é comigo, com as minhas histórias, com o caminhar da minha vida, né? Porque eu pergunto, nós fizemos várias coisas que eles pediram para a gente esse ano,
Eu falava assim, mas isso aqui, como é que faz? Olha, hoje eu descobri uma coisa tão maluca. Descobri que eu cometi um erro numa mesa radiônica nossa. E a gente vai ter que emendar esse erro agora. Mas foi tão bom, porque eu estava com tempo para perceber. Entendeu? Então, às vezes, quando as pessoas falam assim, você vai fazer mais alguma coisa? Eu falo assim, mas eu não senti que eu tenho que fazer mais alguma coisa. Então, era isso, eu tinha que corrigir alguma coisa. Olha que diferença, Uhum. né? Interessante. Então, muitas vezes, que sabe quantas coisas eu tenho. E eu penso que às vezes eu estando aqui, toda uma bagunça, eu adoro a minha bagunça. Mas, às vezes essa minha bagunça me lembra muito que eu preciso pôr em ordem algumas coisas internas. E quando essa coisa é interna, eu consigo ouvir também algumas externas, sabe? Uhum. Que a gente tem muito ruído, está com muito ruído o planeta, né? Eu espero que depois do trabalho de ontem, que foi magnífico, o trabalho dos conselhos superiores, esse barulho diminua um pouco. O conselho do karma, do dharma, intergaláctico e da justiça divina. Foi incrível. Então, a minha expectativa dos próximos meses é de que esse barulho diminua, sabe? Tenhamos boas novas e muitas coisas diminuam. Sabe, eu sinto assim que a gente tem que dar parar um pouquinho, sabe? Porque o cansaço tá demais, sabe? A exaustão. Ontem mesmo eu dormi 8 horas sem parar, à tarde. Me deu um sono do outro mundo, Acredito. assim. Eu tive que parar e deitar e dormir, entendeu? Fazia tempo que eu não fazia isso, sabe? Você ter um tempo para você realmente deixar, né? Você descansar realmente Sim, precisa, né? Tudo acumulado. muito A gente tem importante, que ouvir muito o importante. nosso corpo, né, Dori? Senão a Então, gente. é um templo. É, Pensa que, de repente, a tua divindade lá dentro disse, Ale, vamos dormir, filha, porque tem muita energia que precisa ser rearranjada. É uhum, como se você fosse uma música e está dando uma roupagem nova nessa música. Então, vamos dizer, as ondas solares, as frequências que estão vindo, e não pode esquecer que teve os lados ruins das frequências, mas as frequências solares estão muito mais fortes que as outras, sabia? uhum. E as frequências solares não tem como páreo o que esses caras de baixo estão fazendo, entendeu? As frequências solares são muito poderosas. Queria até que as pessoas soubessem disso e ficassem mais em paz. Porque se vocês usam os discos, pode pôr discos à vontade, vocês, nos chakras, no chão, no teto, nas paredes, na casa, as frequências mais as ondas, as frequências vibracionais vão mudando sua vida. E não entram mais todos esses campos. Antigamente a gente não podia usar o celular na mão, o celular eu tinha que largar, não podia usar ele. Agora, como ele está cheio de coisas divinas, e cada vez que eu pego eu não sinto mais nada, nada. Além de ter claro, a gente sempre tem uma coisinha, esse aqui não dá para ver, sempre tem um gráfico, né? Um Celplique que eu tenho da Chamain, ou um gráfico que chama André Felipe, Escape. Então, sempre tem que ter alguma coisinha, mas hoje em dia eu não sinto mais nada. Imagina a força que estão os discos, É. certo? Bom, Bom, agora tem uma, hã? tem algumas perguntas aqui. Aí tem mais Tá alguma bom. coisa para falar sobre o estado divino? Ou terminou? Não, eu acho que essa parte assim ficou bem já. Queria ter terminado bem, né, para poder explicar. Acho que já ficou bacana. Sim. Tem bastante material para o povo estudar, né, se quiser. Bom, a Sabrina Silva, ela perguntou o que é ser um Buda. O que é ser um Buda? É buscar a sua própria iluminação. O Buda em si fez isso a vida dele, ele ia buscar ele mesmo. E com o tempo ele buscou uma iluminação. Então, Buda em si é um cargo. Ele hoje, Gautama, ocupa o cargo de Buda, e Buda é um cara silencioso, tem uma consciência muito expandida demais, ele é o senhor do mundo. Então, nós, como é que nós podemos ser senhores e senhoras de nós mesmos? Um pouco mais do silêncio.
ouvir. Então, ser Buda é você estar atento, observando, mais do que entrando, né, em brigas ou rixas ou competições, as loucuras humanas. É ser um ser de estado pacífico e consciente, portanto, presente. A Sabrina ela perguntou também se devas são forças da natureza, como fazemos mal a eles? Não Como compreendo. fazer? Ela falou assim, se devas são forças da natureza, como fazemos mal a eles? Não compreendo. Ué, soltando ar dos carros do jeito que a gente solta, ônibus, carro, maus pensamentos. As pessoas criam histórias ruins, vivem de forma ruim. Coitado dos devas e dos elementais, né? No próprio corpo, nós temos todos os elementais terra, fogo, água e ar. No corpo físico, é um dos corpos que mais apanha por causa de comida, de nervoso, de raiva, de mágoa, de ódio, os gnomos internos. E todas as nossas células, moléculas, átomos e elétrons que estes gnomos dirigem, todos eles ficam abalados. Infelizmente. Na parte do espírito, as salamandras, se te dá um ódio, uma raiva, você explode seu espírito. Você bate o carro, você tem um infarto. Né? É muito fácil a gente, infelizmente, fazer o mal a nós mesmos e a todos os nossos devas. São forças da natureza, mas elas estão em nós também, em primeiro lugar. E aí, quando você ativa alguma coisa errada aqui, você pode estar ativando, por efeito borboleta, lá do outro lado do mundo, alguma coisa errada para o outro. Eu já reparei que tem coisas que às vezes nós fazemos, daqui a pouco você vê, acontece uma coisa tremenda em algum lugar. Aí você diz, nossa, por que será que aconteceu isso? E me vem reflexo, reflexo. Ah, mas foi o meu? Não, juntou o reflexo de 1 bilhão de pessoas e aí faltava essa gota aí que foi você que derramou. Pô, você já imaginou a gente ser responsabilizado por isso? Mas eles falam isso para mim. Quando você perde o controle de um evento, você é a última gota, às vezes, para acontecer um desastre. Eu fiquei apavorada o dia que eu descobri isso, eu devia ter, sei lá, quase 30 anos. Nossa Senhora, eu comecei a tentar me equilibrar muito mais, tentei me educar, autodomar, né? Dominar a si mesmo é uma das coisas complexas na Terra, especialmente dependendo da vida que você leva, das histórias que você se movimenta. Bem, bem interessante, viu? E eu penso assim também que a gente que, tipo assim, já está despertando, que tem mais consciência, ainda mais deste poder da palavra, dos sentimentos. Quando você tem uma intenção ruim, nossa, ela é muito mais multiplicada em 10, vamos dizer, 10 vezes mais do que uma É, pessoa sem consciência que está lá fazendo as coisas sem consciência, na ignorância, né? Que não tem sem dúvida. conhecimento. Mas a gente, tipo assim, ter uma intenção ruim contra algo ou alguém, nossa, é bem ruim mesmo. Multiplica isso daí em força, Olha, né? eu vou Vira te uma falar. bomba atômica mesmo. Hã? Vira uma bomba atômica mesmo, Vira assim, uma né? bomba atômica. Eu ia falar, olha o estado das nossas coisas no Brasil, na América do Sul. Olha o estado que está um campo que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Dá para a gente dizer que temos orgulho de como estão as coisas? Acho muito difícil. Acho muito complexo. Né? A gente está sufocando rios e rios e rios, mares. Olha o que a gente fez com os mares. Os devas dos mares devem ficar muito mal. O que acontece de quando cai não, quando jorra. Eu participei particularmente de uns 3, 4 movimentos de navio que soltaram, que perderam petróleo, que perderam gases. Nossa, foi um negócio horrível. E eu movimentei na minha época as minhas turmas, os meus grupos, para a gente acelerar o processo de limpeza
com os devas do ar, com os devas da natureza cósmica, porque não tem só os da Terra, tem os da natureza cósmica. Tem dois que estão com a gente sempre, são Satirion e Arachon, então a gente pede socorro para esses seres que vêm para a gente. E eu falo assim, quando começa a vir gente nova demais, ou muitos seres, eu falo, gente, vai acontecer alguma coisa, porque se eles estão vindo é porque alguma coisa tá na área, temos que ficar atentos, né? Porque não vai vir um monte de ser só porque a gente é bonitinho, vai vir porque tem uma necessidade imensa, entende? Então, os devas sofrem muito. Eu fico imaginando esses lugares de exploração, pensa, sei lá na Ásia, o povo que fica explorando cobalto, fica explorando tudo que faz para fazer os nossos celulares, para fazer as nossas coisas, crianças, não é verdade? E estão lá arrebentando a Terra. Como é que podem ficar os devas de lá felizes? O sofrimento humano e sofrimento do rasgar da própria Mãe Terra? Eu não acho que eles estão felizes. Por isso que os grandes seres de luz falam, emitam amor 24 horas por dia. Pelo menos se vocês fizerem isso, em algum lugar isso vai bater forte. E como a gente faz trabalhos de rede, aqui, né, trabalhos de discos solares, nós temos trabalhos muito fortes de discos solares, com os discos que estão implantados na América do Sul. Nosso trabalho é bastante intenso. E com vários seres cósmicos que estão também com a gente. Então, nossa preocupação é de dar um alívio para a Mãe Terra, para a humanidade, para aqueles que querem crescer, para aqueles que querem evoluir, conhecimento. Aqui a gente é pau para toda obra mesmo, entendeu? A gente faz o que precisa. À medida que as pessoas necessitam de algumas informações, a gente vai lá e tenta ajudar o melhor que a gente pode. E muitas vezes eu pensei assim, gente, como é que podia alcançar mais pessoas? Nós aqui não usamos marketing, como várias pessoas usam. Eu não uso o YouTube porque não dá tempo de eu fazer um monte de coisas que eu teria que fazer. Eu tenho que atender minha casa, né? Tenho que fazer coisas de seres humanos. E foi isso que Deus queria de mim no meu mapa. Tem que fazer coisas de seres humanos. E provavelmente eu não fiz, né? Devo ter dado uma viajada lá na maionese, lá nas épocas antigas, que você tem que fazer coisa humana, pagar a conta, fazer supermercado, ter filho, né? Então, esse era o meu compromisso, não é só fazer espiritualidade. Então, eu vou fazendo o que eu posso à medida que eu posso. Eu fui entendendo que isso era bem limitante para mim também. Eu posso mudar? Posso. Eu vou sentir quando eu tenho que mudar. Eu sinto que eu não posso fazer as coisas só da minha cabeça, sabe? Não é que eu precise da permissão, mas eu gostaria muito de ter as bênçãos, sempre. Então, qualquer coisa que eu faço, eu quero ter a bênção do divino, para que ele vá comigo, ou vá na minha frente, abra caminho, seja o que for, não importa. E assim vão todo o meu staff divino e as equipes espirituais que trabalham com a gente. Vira uma galera. Tem uma pergunta também, pode falar da missão das chamas gêmeas encarnadas? Da missão? É. Olha, quando Sanat Kumara veio na Terra, aliás, vamos anterior ainda a Sanat Kumara, quando veio gente para começar a habitar a Terra, vieram 72 pares de chamas gêmeas. 72 pares, e eles tinham um movimento para fazer aqui, para trazer raças, fazer um movimento de raças. Então, elas vieram com uma missão divina, não era uma missão tão humana, mas tiveram que entrar como humanos na Terra. E aí criaram um monte de filhos e um monte de raças. Nem vou entrar em todo o processo, mas foi exatamente para criar raças e ter gente na Terra. Então, a primeira história das chamas gêmeas é que é uma confiança muito grande no outro, o par do outro, sim. Tem um plano e nós vamos fazer o nosso plano. Hoje, quer dizer, e na época de Sanat Kumara, várias dessas chamas já tinham ido embora, só ficaram 36. Não, menos, 32. 32 pares de chamas gêmeas. E eu acho que não foi tão forte quanto era naquele tempo, entendeu?
e eu acho que a queda da Atlântida já tinha tido da Lemúria, não ajudou as pessoas a sentirem que tinham que ficar nessa pureza de fazer só o trabalho que tinham que fazer, que era, nessa fase, era sustentação. E aí eles entraram na brincadeira de que fazer sexo era bom, transar era bom, fazer amor era bom, e desviaram o campo. Então, se perdeu a missão naquele tempo. E eu acho que nunca mais voltou. Teria que voltar, né? Teria que voltar. Por isso que eu sinto que essa história de que um fica lá em cima para cuidar do outro, que ainda tem um cargo, dizem, eu assisti uma pessoa falando, não lembro, já faz acho que um ano, que ela disse que estava liberado para as chamas gêmeas voltarem, para as pessoas se reencontrarem na Terra, e isso é uma coisa já dos Estados Unidos. Normalmente leva 1, 2 anos para chegar no Brasil, né? Tudo que é de lá chega primeiro e depois chega aqui. Eu não sei se tudo tiver certo de acordo com o que ela está falando, capaz de que agora talvez as chamas gêmeas consigam se reencontrar. Porque muitas vezes elas estão encarnadas, mas difícil é fazer o encontro por causa dos karmas que elas angariaram e que não permite mais o reencontro. Entende? A Cláudia tem falado alguma coisa nos textos dela, que eu tenho. Alguns ela falou, sim, É sobre isso. verdade. A Cláudia também falou, verdade. É que eu, assim, eu sou muito do. Eu não estou vendo ainda, né? Eu vejo assim, almas gêmeas, isso eu vejo bastante, pessoas que se religam, que se conectam, que nunca se viram, e quando se vê parece que, né, gruda. Eu acho que são pessoas mais amigas, que já foram amigas e que se apaixonaram, que vão e voltam, não tem problema, mas assim, a chama mesmo, gente, é outra coisa, entendeu? E dizem que tem várias almas gêmeas, né? Que não é só uma. Quando é uma, é aquela que sai do ser de fogo branco. Então, para mim, é como se fosse um grande ovo. A história da casinha é uma representação mais física minha, né? Uma casinha não, aquela ostra com aqueles sofazinhos, é a representação. Mas é como se fosse um ovo mesmo, né? Vem do ovo, a história da chama. É única, é masculino e feminino. Ponto. É isso. Agora, almas gêmeas, eu acho que tem muitas por aí que a gente pode encontrar ao longo dos anos. E das vidas, né? Uhum. Das vidas. Tem a pergunta também do Todos Somos Um. Doriana, o que você acha que vai acontecer com o aumento das frequências Schumann? Será realmente a separação do joio e do trigo? Já está tendo, já está acontecendo. Tanto a frequência Schumann, como as ondas solares vibracionais, que estão muito fortes, né? Elas têm emitido a retirada de coisas que não servem mais. Antigamente, para tirar um chip, você tinha que parar, fazer, sentar, abrir um canal. Hoje você tira um chip rápido, porque as frequências já ajudam a tirar. Por isso que é tão importante a gente emitir uma vibração mais elevada nossa. Que quanto mais elevada a gente for, menos a gente vai vamos dizer, se carregar com essas forças. Então, eu acho que nós vamos ter um belo de um movimento. Eu espero que dentro de 2, 3 anos essas coisas estejam bem mais aceleradas. Veja, o joio do trigo já está acontecendo. Você vê, não só Rio Grande do Sul, mas o mundo inteiro está desaguando, né? Tem várias inundações e várias chuvas repentinas, assim, que podem ser não só criadas, né? Mas diversas, vamos colocar assim, diversas fontes. Mas é tudo permitido pela lei divina, porque está precisando fazer uma grande limpeza. Quem tiver com imunidade baixa, quem tiver com medo, quem tiver sempre descontente, ingrato, vão ser os primeiros que vão embora. Eu acho.
Eu vejo muita história. Às vezes tem pessoas muito boas que vão embora também. Bom, porque elas merecem ir embora desse caos, entende? Eu penso assim, nossa, mas a mulher era maravilhosa. Eu falei, ela merecia um lugar melhor, então, porque, gente, que vai ficar fazendo aqui uma pessoa maravilhosa? Deixa ela seguir o rumo dela. Às vezes eu levo na brincadeira, porque é muito cansativo a gente ficar triste, né? Eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste por causa de três coisas nesses últimos tempos, e abalou muito a minha saúde. Aí eu disse, tá bom, mas eu não entendi que eu não tenho nada a ver com isso. O que eu posso fazer? Eu posso ser feliz, posso ser mais alegre, eu posso ajudar melhor as pessoas com a minha alegria do que com a minha tristeza. E eu tomei uma decisão de que eu não ia ficar mais triste, sabe? Uhum. Não é muito fácil, porque às vezes você assiste um negócio e você logo fala assim, meu Deus. Mas aí eu digo assim, meu Deus, muda esse jogo, faz alguma coisa, eu estou indo fazer outra coisa. Mas eu não deixo de caminhar, eu encaminho. Tudo que eu vejo na minha frente, eu encaminho. Eu não assisto uma coisa à toa. Se eu assistir, é porque eu tenho que encaminhar. Ou eu mando discos solares, ou repasso, mando energia, ativo a chamatrina. Olha, agora eu voltei a ativar a chamatrina, que é uma doida. Antigamente, quando eu estava bem nos meus primórdios, eu ia em todo lugar acendendo chamatrina de todo mundo. E eu tive uma coisa muito engraçada numa época, deixa eu ver que ano foi isso. Quando eu saí da minha casa, que eu fui morar na Pamplona, que era pertinho de metrô, e comecei a pegar metrô que nem uma louca. Isso era 89, 90. Nossa, como eu adorava pegar metrô. Pegar metrô, sentava, ou ficava de pé, começava a ativar a minha chamatrina. Aí, quando ativava a minha, começava a querer ativar as outras. Daqui a pouco estava o metrô inteiro dormindo. Era uma coisa muito engraçada. E eu não tinha entendido que era isso a primeira vez. Na segunda, eu achei engraçado. Na terceira, eu tive certeza que era a frequência que estava tão elevada que o povo dormia. Então, olha que engraçado, isso era nos anos 90. Então, eu comecei a dar muita risada. Eu ensinava meus grupos, né? Eu falei, gente, vai para o ônibus, vai para o metrô. Quando vocês forem viajar, acende a chamatrina, é uma delícia. Era muita história boa que a gente já tem. E eu estou sentindo que eu estou fazendo isso de novo, sabe? Acendendo chamatrina por aí onde eu vou. Já não dorme todo mundo no metrô, não, porque está todo mundo ativado, né? Nos trinques. Mas eu faço. É É, legal. legal. O comentário legal, eu gostei do comentário da Rosemeire, Rosemary. Eu não conhecia a Doriana, assisti a aula 1 e fiquei querendo conhecer mais sobre o assunto. À noite sonhei estudando com ela. Lembro pouco, mas estou buscando conhecer mais. Olha que legal. Muito. Eu só não entendi depois da primeira, segunda frase que você falou. Ela Desculpa, falou que assim, depois não tem como ler, né? tá. Ela falou assim que ela não conhecia você, assistiu a Entendi. primeira aula e ficou querendo conhecer mais sobre o Ah, assunto. assistiu a Aí ela primeira. sonhou, ela sonhou estudando com você. Olha que legal. Ah, muito legal. Muito legal. Bom, só a aula anterior e essa já dá para fazer, né? Bastante coisa, eu acho, pelo menos um estudo. Depois tem as formas que a gente faz meditativa, mas por enquanto eu acho que entrar na mente, exatamente a história do eu superior, do eu médio. O eu médio precisa de informação. O eu superior, ele está aqui dirigindo as nossas histórias, que nem o posto, como se é o piloto de comando, né, que fica na torre. O eu médio é ávido por conhecimento. O eu médio quer saber, quer saber, quer saber, até o dia que ele interiorizar, e aí ele consegue já ser, né? Consegue respirar. Na respiração dá para a gente fazer bastante coisa. Dá para começar a fazer sendo. É diferente, né? Aham, verdade. Tem uma pergunta aqui, em que o Hum. autismo se relaciona com a espiritualidade? Eu não sou uma expert em autismo, mas pessoas que eu atendi que eu posso te dizer. Eu não estudo isso também,
com profundidade, por falta até de tempo, eu gostaria até de me dedicar mais, mas do que eu percebi, do que eu vi. Existem autistas inteligentíssimos, que foi o caso de um menino que eu atendi, que eu fiquei impressionada com a história dele, era um adolescente, que a mãe ficava meio desesperada, sem entender a história dele. Ele era extremamente inteligente, e eu fiz um pouco de vidas passadas nele, e fui ver que ele se fechou, porque ele era um menino autodidata, a mãe dele tinha piano, isso uns 2 séculos atrás, tinha piano, e ele tocava de ouvido, era brilhante. E aí todo mundo zombava dele, porque ele tocava piano na escola. Zombava, 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 zombaram até o ponto, e ele era extremamente sensível, até o ponto que ele morreu de desgosto. Então, quando ele veio nessa vida, ele não queria falar, ele não queria ler, ele não queria nada, ele não queria, ele se recusava a ir para a escola. E aí a mãe me pediu socorro, e eu fui resgatando ele através da música. Comecei a pedir para os mestres da música tocarem música para ele à noite. Eu falava para ela, não tem nada que eu possa fazer, eu não conheço nenhum tratamento para isso, e ela não queria levar, porque ela já sabia que ele não ia topar. Falei, vamos pedir para os mestres da música, trazer para ele a força que ele precisa para ele desabrochar de novo, porque ele era um adolescente muito, muito fechado. E ela disse que foi, assim, a benção. Então, veja, extremamente inteligente, extremamente sensível. Esse era um. Outra criancinha que eu peguei, a mãe estava assim, desesperada, acho que ele tinha 2 anos, e ele nem balbuciava palavras, ele não se mexia, ele ficava sentado, ele todo tortinho, sabe? Não tinha nenhuma deficiência, ele só era autista mesmo. E aí eu fui de novo conversar, e conversei com o espírito dele, e aí eram outros problemas que eu não vou mencionar, mas graves, né, de família, e que ele tinha sobrecarregado já de outras vidas, problemas bem sérios. E aí eu conversei com o espírito dele, chamei o staff divino dele, fui conversando com todos do staff divino, e deixei ele numa mesa radiônica gentil, bem gentil, que era, se eu não me engano, azul clarinha, bem clarinha. E fui conversando com o anjo de guarda, com o elemental do corpo, sei lá, fiquei acho que um mês trabalhando o menino à distância. Assim, eu falava com a mãe uma vez por semana, mas fazia o trabalho à distância. Aí ela me manda, depois de 2 meses, o menino correndo em cima do sofá para lá e para cá, para lá e para cá, falando e comendo. Eu fiquei impressionada. Sinceramente, eu não tenho uma explicação, porque eu não sou da parte científica, né, nem de escola, nem de estudo, eu vou mais pela alma da criatura que está precisando de socorro. Mas a mãe estava nas alturas, disse, meu filho brinca agora, Doriana, fala, come, ele não queria comer, então, por isso que ele ficava um pouco tortinho, né, porque ele não tinha força, não tinha nada. E era um menino muito desejado na família, né? Não é aquela coisa assim, foi um acaso, aconteceu, nada, ele era muito querido. Então, assim, eu tenho um caso de autismo em família que eu só descobri agora, tem acho que 2 anos, uma pessoa da nossa família que andava na pontinha dos pés de criança, que fazia uma série de gestos com as mãos e nas orelhas, que batia a cabeça. E eu ficava assim, achando que ela tinha algum problema. Todo mundo achava, a família achava. E agora, de adulto, que eu entendi que ela era autista. Tinha um princípio de autismo bem grande. E veja, ela era tão inteligente que ela conseguiu resolver várias coisas da vida dela de um jeito assim, brilhante. Brilhante. Eu só fui rezando, fazendo, sem saber nada disso, né? Só fui fazendo oração à distância, reiki, mas não tinha ideia. Só quando isso eu vi numa revista, essa história de andar na pontinha do pé, de fazer os gestos, porque lógico ela não faz isso hoje em dia de jeito nenhum, né? Depois acho que dos 15 anos em diante ela transformou bastante. Mas a questão de sobrevivência, né?
A sobrevivência faz com que você se mexa. Então, eu penso que muito autismo é de gente inteligentíssima, que não se encaixa nos moldes da Terra, que tem traumas, talvez homéricos, que guarda dentro de si pela extrema sensibilidade. E nós sabemos também que temos uma, vamos dizer, uma onda contrária a esses seres inteligentes. Então, né, quem quis eliminar esses seres para trazer para a Terra um futuro, foi contaminado, né? Tem uma contaminação. Se não vai por uma contaminação de água, de flúor, de não sei o quê, vai por trauma mesmo, arrebenta a pessoa, arrebenta a pessoa. Se ela não tiver alguém por trás, trazendo um reforço espiritual, eu acho muito difícil. Essas são algumas das experiências, né? Eu tenho duas adolescentes também, nossa, meu Deus, o baile que elas deram para a mãe e para o pai, de TDAH. Os meus filhos têm TDAH, eu tenho um pouco, né? Então, a gente começa a ver que isso tem um significado ali profundo no interior de cada ser humano, sabe? Tem que fazer uma busca, né? Tem que realmente dar atenção. O que eu aprendi é que quando vejo essas coisas não dá para tratar no raso, tem que ser mais profundo. A nossa espiritualidade, graças a Deus, em geral, ela está buscando profundidade. Eu vejo em várias pessoas. O povo já não está assim só, porque é lei do karma, está tudo certo. Vai, né? Tudo bem, existe a lei do karma, mas existe também a lei do discernimento, tem de você entender como funciona seu corpo causal. Não é porque eu estou no karma que eu tenho que me entregar a esse karma, eu tenho que melhorar. E como que eu faço para melhorar? Tem meu corpo causal, que tem um monte de coisa boa que eu já fiz em outras vidas, eu não posso usar agora? Pode, claro, deve. Né? Tem que começar a usar essa inteligência. O Buda, além de tudo, era inteligente. Então, acho que a gente tem que desenvolver essa inteligência, tem que desenvolver o nosso coração, tem que desenvolver, vamos dizer, a parte do bom humor, que ajuda pra caramba. Às vezes, quando eu me lembro que às vezes meus irmãos, meus filhos fazem alguma coisa fora, né? Parece que vai ser o fim do mundo, aí a gente olha um para o outro e cai na gargalhada, quer dizer, em vez de cair no mau humor que nem os pais faziam, e era pancadaria, a gente cai na gargalhada e fala assim, paciência, já foi. Então, a gente vê que mudou a forma de agir e de estabelecer padrões, né, do que é legal, do que não é, como que você reage, como você pode fazer. Tem coisas e coisas, né? Uhum, verdade. Bom, acho que por hoje é só, né? Agradecemos a presença de Tá cada um de bom? vocês, né? Agradeço de coração. Até a próxima Outro aula. Segunda-feira vamos com novas aulas aqui, né? A Doriana vai passar o assunto e vamos continuando aqui aprendendo, né? Porque, eu amo aprender. Acho que não tem um dia, Dori, que eu não passo sem ler alguma coisa, sem querer aprender. Sim, Eu gosto muito de aprender, de ler, sabe? Não consigo. é o aprofundamento, é o que a gente está falando, aprofundar, você gosta de aprofundar, isso é uma grande virtude hoje em dia, É verdade. graças a Deus, que tenhamos muitos virtuosos, né, Ale? Obrigada de coração, obrigada a todos vocês, viu? Beijo enorme. Até a próxima. Tchau, querida, tchau. Tchau.